Oiê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e esse daqui é o quarto episódio da série 1 ano e 12 semanas. Se você caiu de paraquedas, calma que eu te explico. Eu li um livro maravilhoso e que transformou a minha vida, que foi 1 ano e 12 semanas. E eu decidi implementar esse livro com unhas e dentes e é o que eu tenho feito há 4 semanas. Na verdade, é o que eu tenho feito há 6 semanas, porque quando eu gravo este vídeo hoje, eu entrei na 6ª semana, mas eu estou documentando com um leve delay para conseguir absorver e para conseguir passar para vocês as informações mais verdadeiras e honestas possíveis. Se você chegou nesse vídeo agora e caiu de paraquedas, eu te aconselho você a pausar esse vídeo e ir lá para o primeiro episódio, porque nesse episódio eu vou explicar o que é o livro 1 ano e 12 semanas, qual que é a metodologia, quais que são os meus objetivos para as próximas 12 semanas e como que eu vou fazer para atingir isso. Esse vídeo é de extrema importância e cada um dos episódios tem uma linha de raciocínio e uma narrativa, então volta lá para assistir. Mas se você já assistiu o terceiro episódio, que foi sobre a 3ª semana, seja muito bem-vindo porque eu tenho novidades! Gente, agora começou a melhorar, sério. Eu vou contar pra vocês como que foi a minha 4ª semana e se você não lembra, a 2ª e a 3ª semana foi um completamente fracasso. Eu estou com o meu Notion aberto e se você ainda não viu o episódio de como que eu fiz o meu Notion, volta um pouquinho porque eu gravei no 2º episódio, eu mostrei completamente tudo que eu fiz no meu Notion. E além disso, eu deixei o link para você comprar basicamente esse mesmo Notion. Eu fiz algumas mudanças, mas eu também detalhei quais que foram as mudanças que eu fiz para você se inspirar e colocar no seu também. Mas se você lembra do último episódio, que foi a 3ª semana, você lembra que eu fui um completo fracasso, porque eu chutei o balde, eu não fiz nada, o meu score foi baixíssimo, foi de 36%, sendo que a meta é 80%. Deixa abaixo. E eu também falei pra vocês que aquela semana, a 3ª semana, foi uma semana que abriu os meus olhos. Eu vi que eu não conseguiria atingir os meus objetivos se eu continuasse desse jeito. Apesar de ter sido bem ruim naquela semana, eu não fiz muitas coisas do que eu me propus a fazer. Eu andei com algumas coisas, eu desenvolvi sim poucas coisas, mas não foi como eu deveria ter feito. A 3ª semana foi uma semana em que eu precisei acordar e ver se eu abraçaria 1 ano e 12 semanas ou se eu continuaria nessa brincadeira que foi esse score de 36%. E agora eu vou contar pra vocês como que foi a minha 4ª semana e algo que eu estava super animada de fazer porque eu estava querendo dar uma notícia boa aqui pra vocês. E essa hora chegou. Vamos lá. A primeira coisa, e é com muita alegria, que eu anuncio o score da minha 4ª semana. Mas vamos lembrar antes os scores das últimas semanas. Bora lá. A minha primeira semana eu tive um score de 75%, mas lembrando que eu tive só 4 objetivos e eu cumpri 3 deles. A minha 2ª semana caiu para 45%, onde eu cumpri 5 objetivos de 11, o que não era nem a metade. A 3ª semana de 45% caiu para 36%, onde eu tinha 11 objetivos e eu cumpri 4. Super mal. Já a 4ª semana, eu continuei com 11 objetivos e eu cumpri 8 deles. Mais do que a metade e por isso meu score subiu para 72%. Yes! Mas o que aconteceu nessa semana para eu aumentar, basicamente, para eu duplicar o meu score da última semana para essa da 4ª semana? Eu basicamente foquei absurdos na minha vida para conseguir fazer cada um dos meus objetivos. Eu dei o sangue, eu dei a vida, eu dei a minha energia e o meu tempo para eu conseguir aumentar esse score, porque como eu falei para vocês, a 3ª semana ela foi crucial, onde me fez acordar e ser um pouco mais focada. Um pouco mais, leia-se 2 vezes mais, né? Porque eu dupliquei. E além do score, vocês sabem que eu dou uma nota pra mim. O score é sim ou não, fez ou não fez, mas a minha nota leva muito em consideração o meu esforço, o meu comprometimento, o meu foco, enfim, coisas que um sim, um não, o 0 e o 1 não vão responder. E a minha nota foi 9. Yes! Eu dei uma ótima nota pra mim, porque eu fui muito focada nessa semana. Do momento que eu acordei na segunda-feira até domingo, eu fui com sangue nos olhos para conseguir todos os meus objetivos. Uma coisa que eu fiz e que me ajudou e algo que eu tenho feito até agora, e se você está fazendo 1 ano e 12 semanas, faça isso, é analisar aonde que é o seu ponto fraco.
Aonde que você está perdendo? Quais são os objetivos que você se propôs e você não está conseguindo cumprir? Eu mapeei, eu anotei isso e eu fui de cara com esses objetivos naquela semana. Eu tenho, inclusive, aqui no meu caderninho as minhas anotações do que eu me propus a ganhar, ou basicamente a focar na quarta semana. A primeira coisa é que eu precisava ganhar na água. Eu tenho uma meta de beber 2,5 litros e eu estava perdendo nisso, e uma coisa super fácil de fazer, porque eu tenho minha garrafinha que vive comigo, colada direto, então eu podia me garantir nisso e conseguir conquistar esse objetivo. A segunda coisa era produzir 4 vídeos para o YouTube. Por que 4 vídeos? Basicamente, eu tenho a meta de postar 2 vídeos por semana, e se eu produzir 4, eu posto nessa semana e eu garanto para a próxima semana, o que vai me dar uma semana de respiro. E eu estava falhando nisso miseravelmente, porque o YouTube, ele era o meu ponto fraco. Era porque a quarta semana deixou de ser. A outra coisa que eu precisava ganhar, e era algo que eu estava fracassando, assim, absurdamente nas últimas semanas, era produzir os Reels. Produzir Reels não é um grande desafio pra mim, mas a quantidade é. Eu tenho um objetivo de produzir 10 Reels e é muita coisa, justamente pelo mesmo ponto dos vídeos no YouTube. Eu coloco um vídeo por dia e eu dou uma semana de respiro. E eu estava perdendo muito no Reels, porque se você viu o último episódio, na verdade eu acho que o da segunda semana, eu perdi muito tempo editando o vídeo. Era uma coisa que me demandava muito tempo mesmo. Eu acho que eu acabava procrastinando as coisas. E por último, eu me propus a postar esses 2 vídeos no YouTube, porque se eu gravasse, eu teria que editar, e se eu editasse, eu teria que postar. Então, além de gravar, eu teria que passar pelo processo de edição e o processo de agendamento. E essas 4 coisas, como vocês estão vendo, eu ganhei. Que orgulho! Então, a quarta semana, eu fui direto no ponto em que eu era ruim e onde eu estava perdendo. E isso fez com que eu tivesse forças para conseguir objetivos que eram muito difíceis para mim. Eu passei de 4 objetivos completos para 8 objetivos completos, o que é muito legal. Então vamos para o que eu fiz e deu super certo e o que eu fracassei nessa semana, que é algo que eu sempre compartilho com vocês e é algo que está no meu Notion, no meu template, e que você pode saber como que é no segundo episódio. A primeira coisa que eu coloquei no que eu acertei foi que eu fui muito focada em aumentar o meu score. E realmente eu fui. Eu acordei todos os dias com sangue nos olhos, disposta e completamente focada em aumentar esse score. Eu caí em cima de todos esses 4 objetivos que eram os mais difíceis pra mim e eu tentei matar eles logo nos primeiros dias, o que deu super certo. Teve alguns que não deu porque eu precisava fazer todos os dias, como beber água, 2,5 litros, eu preciso fazer todos os dias. Mas o que eu conseguia matar no começo, eu fiz, o que foi muito bom. A segunda coisa foi que eu consegui adiantar conteúdo tanto para o YouTube quanto para o Instagram. Isso me deu um enorme respiro, principalmente na quinta semana. Spoilers, mas enfim, vocês vão saber daqui a pouco. E eu consegui começar a fazer as coisas com mais leveza. O outro ponto é que eu fiquei extremamente feliz por ter conseguido postar vídeos aqui no YouTube. Um vídeo como esse é um grande objetivo para mim, e só de vocês estarem vendo esse vídeo já é uma meta muito conquistada. De verdade, eu fico muito feliz de estar realizando isso, porque produzir conteúdo para o YouTube era algo que eu queria fazer há um grande tempo. Uma outra coisa muito boa e que vocês não ouviram até agora foi que eu fiquei muito firme com os exercícios. Eu realmente corri as 3 vezes na semana e eu fiz 3 dias de mobilidade, o que foi muito bom. Eu acho que com esse foco foi a semana onde eu consegui correr até a pracinha. Eu não consegui voltar ainda, mas eu acho que é uma questão de tempo. Isso me deixou muito feliz porque eu esperava correr até a pracinha mais ou menos na 6ª semana, mas eu consegui atingir metade desse meu objetivo na 4ª semana, o que me daria 2 semanas de folga, assim, de respiro, para eu conseguir melhorar na minha volta da pracinha. Um outro ponto muito bom é que eu procrastinei bem pouco na 4ª semana. Por eu estar extremamente focada, eu fiquei muito pouco tempo no meu celular, nas redes sociais, ou qualquer outra coisa que não me levaria a completar os meus objetivos e aumentar o meu score. Isso foi muito legal, eu acho que por ser focada ajuda bastante a gente aumentar o score e a cumprir os nossos objetivos. E por último foi que eu fiz uma venda no Impulso Pocket,
O Impulso Pocket, ele foi uma novela pra mim. Teve muitos altos e baixos e muitas coisas mudaram em relação a ele. Eu consegui fazer uma venda do Impulso Pocket, que é o curso que eu ia desenvolver no dia 29 de março. Ele acabou não acontecendo, mas isso é um spoiler pra sexta semana. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu vi que todo o meu foco e a minha disposição e o meu trabalho estava tendo algum retorno. Como vocês viram, muitas coisas boas aconteceram nessa quarta semana. Mas nem tudo foram flores, e eu vou contar pra vocês o que não deu certo na quarta semana. A primeira coisa é que eu não consegui produzir conteúdo para o Instagram. E esse conteúdo, eu estou falando de posts. Post carrossel, post fixo, que eu coloquei como meta postar 2 posts como esse na semana. E foi algo que eu percebi que é um grande calcanhar de Aquiles pra mim. É uma das minhas fraquezas parar e desenvolver design. Nossa, como é chato! Meu Deus! Mas tudo bem, acontece. Eu não desenvolvi os posts, eu acabei perdendo nisso. E não é só um objetivo, foram 2, porque eu tenho o objetivo de produzir 4 posts e o objetivo de postar 2 posts na semana. Então, de 11 objetivos, eu já perdi 2. O outro ponto é que eu não dei tanta atenção para o plano início. E aqui eu posso me alongar e me explicar e me justificar por que eu não dei tanta atenção a desenvolver o plano início. Só que uma coisa que eu peguei muito pesado comigo é ver o plano início 6 vezes na semana. E eu não vi 6 dias na semana, eu vi tipo 2, 3 dias. Como eu falei pra vocês, o plano início acabou não acontecendo, a gente reformulou muitas coisas, a gente vai fazer ele acontecer daqui a alguns meses. E eu acho que essa minha falta de tempo, minha falta de atenção contribuiu com que isso acontecesse, mas também ia acontecer de qualquer forma essa reformulação do plano início. E por mais que eu não tenha conseguido prestar atenção no plano início, foi algo que eu levei pra mim, sabe? Quando eu tiver algum lançamento, eu preciso ser muito mais atenciosa e ter muito mais dedicação, porque agora eu tô muito dedicada em produzir conteúdo, em aumentar a minha clientela, digamos assim, as pessoas que me seguem para eu conseguir, talvez, no futuro, traduzir elas em clientes. E é engraçado, né? Porque tudo que eu não consigo fazer acaba gerando algum insight ou acaba gerando alguma lição para a próxima semana. E realmente, essa lição de não ter prestado atenção no plano início, não ter colocado as minhas energias nisso, mudou bastante coisa em mim e foi algo que eu tenho mudado também. Eu já tenho planejado o próximo lançamento e tem dado mais certo do que foi com o plano início. Gente, eu tô falando plano início, mas não é plano início, tá? Agora que eu percebi, é Impulso Pocket. Mas é tudo certo, vamos lá. E além disso, o último ponto que eu coloquei, que eu não completei essa semana, é que eu só não deixei 100% marcado e ticado ou completado nos Reels, porque eu não fiz 2 deles. Vocês acreditam que eu fiz 8 vídeos em Reels, faltou 2 e não tá completo? Ai, que raiva! Os Reels é parte fundamental da minha estratégia de marketing e de comunicação, então eu preciso ser muito incisiva com esse dado. Se eu não completei 2, eu não vou marcar que eu completei, porque realmente vai ficar desfalcado em algum dia e eu não vou conseguir completar os meus objetivos. Apesar de tudo isso, no final, a semana 4, ela foi uma ótima semana e eu fico muito feliz. Dando alguns spoilers, a quinta semana e a sexta semana também têm sido igualmente muito boas. Eu tenho desenvolvido e tenho pegado mais gosto pelo 1 ano e 12 semanas. Então, se você está aplicando 1 ano e 12 semanas, dá um gás um pouquinho mais no começo, porque é o momento onde a gente vai se esfriar e onde a gente vai cansar e querer parar. O livro fala sobre isso, eu não levei isso tão a sério, mas é verdade. As coisas vão acontecendo na medida que você vai fazendo, então dá o crédito do tempo. Eu tenho repetido essa frase o tempo todo e é muito verdade. Eu acho que é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo episódio e até lá, não se esqueça de me seguir nas redes sociais e também se inscrever nesse vídeo e dar o seu like aqui, porque é muito importante e você mais do que ninguém sabe o porquê. Eu vejo vocês lá, beijinhos e até mais. Tchau!